Olá, tudo bem com você? É muito bom ter sua companhia. Nós estamos em uma série estudando textos difíceis da Bíblia. E hoje nós iremos estudar, confrontar aqui dois textos que foram escritos por Paulo, que aparentemente são contraditórios. Ambos os textos dizem respeito à atuação da mulher na igreja. Será que uma mulher pode falar em público? Será que uma mulher pode desempenhar cargos de liderança na igreja? Essas são perguntas que nós iremos responder aqui hoje. O primeiro texto, que foi escrito por Paulo, está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, onde diz: "Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar." Paulo é enfático ao dizer que as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas. Já 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, o mesmo Paulo vai dizer: "Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada." Paulo fala de um grupo de mulheres que oravam e profetizavam. Um pressuposto aqui é que elas faziam isso em público, porque é impossível profetizar para si mesmo, você tem que profetizar para pessoas. E Paulo não repreende essas mulheres por orarem ou profetizarem em público. A observação que ele faz é que elas deveriam usar o véu. Mas e aí, por que Paulo, em um momento, ele diz que as mulheres devem permanecer caladas na igreja? E em outro lugar, ele diz que as mulheres podem orar, podem profetizar em público, desde que esteja com a cabeça coberta? Sabe, para nós entendermos essa aparente contradição, nós precisamos conhecer um pouco ali do contexto histórico e cultural da época. Antigamente, quando as pessoas se reuniam para adorar em comunidade ali na sinagoga, não era como a gente tem normalmente nas igrejas no geral hoje. Normalmente nas igrejas é comum as mulheres e os homens se assentarem juntos ali em família. Naquela época, porém, naquela igreja não era assim, era separado. De um lado ficava os homens e do outro lado ficava as mulheres e as crianças. E era muito comum naquela época as mulheres começarem a conversar umas com as outras no momento da adoração. E Paulo, quando fica sabendo disso, Paulo vai dar um alerta para as mulheres e vai dizer: as mulheres devem permanecer caladas na igreja. Ou seja, durante o momento do culto, durante o momento da adoração, elas deveriam permanecer caladas em reverência. Já aqui em 1 Coríntios capítulo 11, é dentro de um outro contexto. E Paulo vai dizer, aqui sim, no momento certo, no momento apropriado, as mulheres elas podem orar e profetizar, desde que usem o véu. Lembrando que, para os gregos, era honroso para uma mulher usar o véu. E uma mulher que não usava o véu no momento de orar ali ou profetizar, era vista como irreverente. Então, dentro daquela cultura, Paulo, percebendo que era importante para eles que a mulher usasse o véu, Paulo não confronta. Ele procurava ao máximo não confrontar a cultura para impedir que houvessem barreiras a fim de que o evangelho alcançasse os gregos também. Então você percebe como que fica fácil agora para a gente entender? Paulo, ele não estava dizendo que a mulher não podia atuar na igreja, até porque nós vemos que ao longo da história do povo de Deus, houve mulheres que deram a própria vida ali pela causa de Deus. Veja o exemplo de Débora em Juízes, como que ela liderava o povo, as 4 filhas de Filipe, de Atos dos Apóstolos também. Então, é um contexto histórico e cultural. Muito bem, se você gostou dessa meditação, lembre-se de compartilhar com seus amigos, que Deus te abençoe e eu quero orar com você. Pai bondoso, muito obrigado porque mais uma vez estudamos a Tua Palavra e aprendemos mais. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender que a atuação das mulheres na igreja, tanto pregando ou exercendo o cargo de liderança, é muito bem-vinda. Pedimos a Ti, Deus, para que continue cuidando de nós, nos dando entendimento da Tua Palavra, por Jesus. Amém.